Salve, salve galera de Umbanda! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Eu sou Marlon Martins. Bem-vindos ao nosso capítulo de número 25. Tudo bem, meu povo? Bom, hoje vamos falar sobre um assunto muito está dentro da nossa religião de Umbanda, né? Está dentro da religião do Candomblé, assim como já esteve dentro do judaísmo. Não sei dizer se ainda existe isso dentro do judaísmo, mas eu estou falando de oferendas, não é isso? Oferendas, seja ela qualquer, seja ela um ebó, seja ela um padê, ou seja, oferendas de formas em geral, né? Quando a gente fala em oferenda dentro da Umbanda, a gente precisa primeiro voltar um pouco no passado, assim como em outros assuntos, para poder entender o que é realmente uma oferenda, né? Se a gente pegar a palavra ebó, né, do Yorubá, da cultura Nagô-Yorubá, a gente vai entender que ebó significa oferenda, né? E que ebó é derivada de um outro sentido chamado raiz. Ou seja, provavelmente, por que se chama raiz? Porque provavelmente quando um médium ele faz a sua feitura dentro das nações de Candomblé, ele precisa de um assentamento chamado Igbá, que é feito de louças, e nesse Igbá é onde ficam as oferendas, né? Não é onde ficam, mas é nesse assentamento, nesse local, onde são arriadas as oferendas. E esse Igbá ele serve como uma raiz. Desde o momento que ele se torna um assentamento, ele vira uma raiz do ori do médio. Então, né, fica tudo entrelaçado aí, o assunto todo amarrado. Mas o que é a oferenda na Umbanda, né, meu povo? O que é a oferenda na Umbanda? É tudo o que a gente faz com utilização de materiais quaisquer, né? Vamos deixar bem claro, para que se tenha um retorno, seja ele uma bênção que você esteja em busca, ou seja ele um pedido de obrigado, né? A gente faz muitas oferendas na Umbanda. Quando você acende uma vela, você está fazendo uma oferenda, você está oferecendo luz, você está oferecendo fogo, ar, água e terra ao seu orixá ou à sua entidade para que os mesmos manipulem essas energias para você. É isso, gente? Já falei isso num outro capítulo, não lembro qual agora, mas quando você acende vela, você tem fogo. Você tem ar, porque sem ar não pega fogo. Você tem um copo da água, porque você não acende vela para o seu orixá, para a sua entidade, sem um copo de água. Se não for água, vai ser cerveja. Se não for cerveja, vai ser vinho. Se não for vinho, vai ser cachaça. Ou seja, tudo tem água. Não é isso? E quando você pega a vela lá, a parafina, o pavio, o barbante, é terra. É terra. Então você tem os quatro elementos ali à sua disposição. Nesse aí, quando você junta isso com palavras sinceras e uma oração do fundo do coração, bum, você tem uma bomba na mão. Nesse então, assim, a vela é uma oferenda? É, a vela é uma oferenda. Com certeza. Acho até que o defumador é uma oferenda, porque você queima ervas, você exala a essência na atmosfera em busca de uma limpeza. Ou seja, você está oferecendo a essência da erva, a sua aura para seus orixás, para as suas entidades, para que você se purifique. E aí, vamos lá, gente. Pensa comigo, é uma oferenda ou não é? É uma oferenda. Ou seja, a oferenda, ela é mais comum dentro da Umbanda do que se imagina, né? Mas, gente, tudo bem, a gente precisa falar das oferendas da Umbanda, seja a Umbanda qual for, de qualquer vertente que seja, mas o que eu gostaria mesmo de falar em torno da questão da oferenda, só um momentinho, por favor.
um gole de café aqui, né, que eu não sou de ferro. Enfim, o que eu gostaria de falar? Meses atrás, eu precisei ir a uma cachoeira aqui nas proximidades do bairro onde eu moro. Eu sou de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E, gente, eu fiquei muito decepcionado, mas muito decepcionado com o que eu vi. Infelizmente, as pessoas estão fazendo oferendas e ebós nas cachoeiras e não estão limpando. Não é proibido limpar, meu povo. Pelo amor de Deus, que umbandista é você, que candomblecista é você, que cultua um orixá da natureza, uma divindade da natureza, e vai lá e faz toda essa cagada, com perdão da palavra. Né? Você vai na cachoeira, tem lá uma alguidar cheia de canjica branca, vela, tecido para tudo que é lado, uma imundice. Isso quando não há sacrifícios animais, nada contra os sacrifícios, mas, gente, já passamos da época, já passamos do período de acordar e evoluir para uma consciência de que não é preciso deixar restos de oferendas na natureza. Isso é um desrespeito com o orixá. Isso é um desrespeito com o seu irmão que vai frequentar aquela cachoeira, seja ele um bandista ou não, candomblessista ou não, ou resumindo, macumbeiro ou não. Né? Os evangélicos têm costume de frequentar os montes, né, o alto dos morros e até cachoeiras para fazerem orações. E se eles deixam coisas lá, pelo menos eu nunca vi. Isso é um desrespeito com o nosso irmão, até de outras religiões. Pô, eu sou filho de Oxóssi. Como que eu vou ter a cara de pau de entrar numa mata, acender uma vela, sem os devidos cuidados para pegar fogo nas folhas, nos galhos, seja lá o que for, e deixar lá uma alguidar cheia de milho, amendoim, ou seja, um axoxó? Não é isso que é a comida do Oxóssi? Como que eu, filho de Oxóssi, me permito fazer uma imundice dessa? Eu estou agredindo a natureza, eu estou agredindo Oxóssi. Oxóssi é a fauna e a flora. Oxóssi é as matas. Você entrou nas matas, acendeu uma vela para o guardião daquelas matas, botou o pé dentro das matas, você está pisando em Oxóssi. Tenha isso em mente, meu irmão. Aí você é filho de Oxum, vai lá na beira da cachoeira e bota aquele agrado lindo para Oxum, o Omolocô. Gente, Omolocum, né? Omolocô é outra coisa. Um Omolocum, que é a comida de Oxum. Gente, fica uma imundíssima fedentina danada, atrai insetos, às vezes até animais peçonhentos. A gente precisa parar para pensar que a Umbanda é uma religião evolutiva progressiva. A Umbanda está aqui para nos ajudar a evoluir. Ah, Marlon, mas a Umbanda não é só a incorporação do espírito para a prática da caridade? Pô, gente, aqui não tem mais criança. Umbanda não tem espaço para imaturos, para infantilidades. A Umbanda é isso? É, mas a Umbanda é para que nos ajudar a progredir, evoluir. E a gente está evoluindo em quê? Fazendo essa imundice nas matas, nas cachoeiras, nas praias e até no cemitério. Um dia desses, não tem muito tempo, deve ter uns 15 dias, no máximo 20, né? Passamos por uma situação familiar, infelizmente, aí, de exumação do meu falecido pai, meu grande guerreiro, meu herói. Mas é coisa da vida, tivemos que fazer. Chegamos na Calunga, no cemitério, pô, uma infinidade de despachos de oferendas nos portões do cemitério, uma coisa nojenta, uma fedentina danada, pena de frango para tudo que é lado, urubu que não acabava mais. Gente, é uma coisa horrenda. Qual é a entidade de luz que precisa disso? Me diga. Ah, Marlon, mas aí como é que a gente vai fazer as oferendas? Porque é preciso fazer as oferendas. Bom, gente, primeiro, foi como eu falei, a Umbanda é uma religião evolutiva, progressiva. Se você ou sua casa ainda não conseguiu se desprender das oferendas, tudo bem, eu entendo, é de se entender e temos que aceitar, mas nós precisamos ter um despertar, parar para pensar em como fazer isso da melhor maneira. Não é porque eu sou macumbeiro que as minhas entidades aceitam oferendas e precisam de oferenda, segundo elas e segundo as doutrinas da minha casa, que eu tenho que ir na porta do cemitério, gente, e arriar aquele
uma dúzia de alguidar com bicho morto. Gente, uma coisa horrenda. É um fedor danado. Qual é a entidade de luz que precisa disso, gente? Para pensar. Né? As minhas entidades já vêm vamos dizer assim, me orientando já de longo tempo. Vai nas matas acender vela, fazer alguma oferenda, então faça só com isso. Eles já dizem o que eles precisam nas matas. Faça só com isso, isso e isso. Acenda a vela, fale as palavras para ativar a oferenda, faça uma oração no seu coração, retorne com a peça licença, acabou sua oração, peça licença, apague a vela. Tum, foi lá, botou o dedinho, tum, recolha seus materiais e traga de volta para ser despachado de uma maneira mais correta, né? Para ser descartado de uma maneira mais correta. Opa, Marlon, mas como assim? Como que eu vou nas matas acender uma vela e vou apagar a vela? A vela não vai queimar, não vai fazer sentido. Gente, não há espaço na cabeça de um umbandista para dogmas. As coisas precisam ter explicações e na Umbanda tudo tem explicação. Vamos voltar aqui ao começo do capítulo, quando eu falei da vela. Fui lá nas matas, arrei uma oferenda, acendi a vela, falei minhas palavras de ignição, né, de ativação daquela minha oferenda, daquela minha magia, daquele meu feitiço, seja lá o que for. Fiz uma oração do fundo do coração. Gente, acabou. Naquele momento, aquelas energias já foram manipuladas, já se reportaram ao plano espiritual e acabou. Não é preciso deixar a vela queimar até o final. Isso aí é para certas ocasiões, mas no caso de oferenda, gente, não precisa. É um princípio, meio e fim. Você chegou, pediu licença, salvou, arriou, acendeu a vela, botou o resto dos materiais, falou e orou. Pronto, fim da atividade de oferenda. Não precisa deixar aquela vela queimar. Aí a vela queima até o final, pega numa folha, acontece um fogaréu, pronto, tá você botando incêndio nas matas. Logo eu, filho de Oxóssi, vou dar esse mole? Gente, não tem necessidade. Então, o que o Marlon está querendo trazer? O Marlon está querendo trazer um pensamento, né, um incentivo para que nós nos perguntamos, ou nos perguntemos, não sei agora qual seria o português correto, mas é preciso que tenhamos esse despertar. Já passou da hora, meu povo. É preciso que a gente pergunte às entidades, converse com seu pai de santo, com a sua mãe de santo, ou dirigente, babalorixá, seja lá o que for aí na doutrina e na cultura da sua casa. Não é isso? Converse com todo respeito. Tem essa real necessidade. Eu falei das matas, né? Vamos voltar para o cemitério. Tem essa real necessidade de fazer isso no cemitério? Porra, aí no dia seguinte, gente, desculpa o palavrão, às vezes eu solto algum, embora o assunto seja umbanda, seja religião, vocês me perdoem. Mas, pô, você vai lá, você tá lá no cemitério, né? Uma situação chata, o enterro de um ente querido, de um pai, de uma mãe, pior, não gosto nem de pensar, o enterro de um filho, de uma filha. Aí você ainda, pô, já tá triste pra caramba, uma infelicidade, né? Você tá no fundo do poço, cara. Quando você perde alguém, você tá no fundo do poço, alguém que você ama. Pô, é uma situação absurda de dor e escuridão dentro de você. Aí você me chega no cemitério e dá de cara com aquelas 20 alguidar lá, cheio de bicho, pena, uma fedentina. Gente, é uma total falta de consideração com o seu irmão, com o ser humano. Não é preciso mais esse tipo de coisa. Para aqueles que acham que ainda é preciso, procure ao menos suavizar essa entrega e essa retirada. Não é proibido, gente. Sua entidade não será mais fraca, ou ela não será mais burra do que uma outra. Ela não terá menos luz do que outra, por conta de uma nova maneira de se arriar uma oferenda. Pelo amor de Deus, meu povo, a gente cultua
orixás, a gente cultua o nosso meio ambiente. Será que você ainda não se deu conta disso?